Boa noite a todos. De novo, sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, a todos que nos acompanham também através do Instagram da Fraterna. Para que a gente dê início aos trabalhos de hoje, quero pedir primeiramente que todos se sentem de uma maneira confortável, respirem profundamente, para que a gente se conecte com essas energias abençoadas, essas energias preparadas especialmente para nós nessa noite, toda a equipe espiritual daqui da Fraterna, para que a gente possa verdadeiramente nos conectar a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Amigo. E nesse momento eu convido a cada um de vocês a imaginar como se a própria luz de Deus descesse até aqui, o telhado da Fraterna, o telhado da sua casa, para você que nos acompanha no Instagram, e que essa luz se dividisse e atingisse o topo da cabeça de cada uma das pessoas que assiste essa palestra nesse momento. E através dessa luz de Deus, que cada um de nós possa sentir a ação da equipe espiritual, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre Amigo, do nosso mentor individual, liberando boas energias na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, trazendo para nós tudo aquilo que a gente precisa nesse momento e nessa noite, que Deus sabe o que cada um de nós precisa. E que dessa maneira a gente possa nos desconectar de tudo que acontece lá fora e nos concentrar plenamente na noite de hoje, para receber tudo de melhor que a gente veio aqui buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Vou acender a nossa luz aqui e já venho. Olá, agora vendo vocês direitinho. Gente, hoje a palestrante serei eu. Olha que surpresa maravilhosa. Ou não, né, gente? Olha, eu tenho aqui com muita alegria no meu coração uma palestra que eu dei na semana passada numa outra casa espírita. E a noite escolhida para que ela fosse ministrada na Fraterna foi justamente essa, a noite de hoje. Eu confesso para vocês que eu tô até com calor. Então eu vou até tirar minha blusa aqui. Se alguém tiver com calor, vocês me avisem que eu ligo o ventilador. Acho que talvez seja só um calor meu mesmo, da minha própria pessoa. E quero falar para vocês que essa palestra ela é muito especial para mim, porque eu procuro trazer nas minhas palestras aquilo que eu verdadeiramente sinto no meu coração e aquilo que eu procuro viver e colocar em prática na minha vida. Alguém aqui já assistiu palestra minha aqui alguma vez? Já? Eu tenho um monte de gente que assistiu palestra minha aqui, beleza. Então eu espero não decepcionar vocês dessa vez, porque eu não vim tão preparada quanto das outras vezes. Mas vamos lá. Essa palestra que eu trouxe aqui, ela se chama Qual é a mudança que você quer no mundo? E se a gente for olhar para o mundo, né, gente? É mais fácil talvez a gente fazer uma lista, né? Qual é a mudança que você quer no mundo? Quando a gente para pensar, guerras que estamos vivenciando recentemente, aí a gente ainda vai olhando, se a gente liga o jornal, corrupção, miséria, fome,
até a próprio egoísmo que a gente percebe com tantas pessoas passando por necessidades, quando a gente vê também muitas pessoas usuários de drogas, assassinatos, roubo, descaso, às vezes brigas e discussões dentro da nossa própria casa, às vezes as pessoas isoladas dentro de casa nas próprias redes sociais. E aí a gente olha para tudo isso, e aí eu pergunto para vocês, quem aqui acredita que o mundo precisa de mudanças? Eu acredito. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é que assim, quando a gente liga o noticiário ou quando a gente até tá conversando com alguém, aí a pessoa às vezes começa a falar pra gente, né? Nossa, tá difícil, né? Porque eu perdi o emprego, ou porque fulano tá doente, ou porque aconteceu uma outra coisa. E aí a gente vai percebendo tudo isso no mundo que a gente gostaria que fosse diferente, e isso pode dar uma sensação de tristeza e uma sensação também de incapacidade de fazer para qualquer coisa para que isso mude. Talvez a gente possa começar a se sentir pequeno, talvez a gente possa começar a se sentir impotente, fraco, incapaz. Isso vai fazendo com que a gente vai perdendo as esperanças, isso vai afastando a gente de Deus, ou muitas vezes a gente começa até a duvidar, fala, mas aonde está Deus? Se o mundo está desse jeito, como que é isso? Como que eu posso continuar acreditando se eu vejo tudo isso e eu não me sinto capaz de fazer nada? Faz sentido para vocês o que eu estou falando até agora? E o meu convite hoje aqui, com essa palestra, é para que a gente pegue tudo isso mesmo que está acontecendo, que é real, mas que a gente escolha, que a gente faça uma escolha consciente de enxergar tudo isso de um ponto de vista diferente. Justamente como essa mensagem que a gente leu aqui na Agenda Cristã, que fala que, primeiro, todas essas situações, elas têm um porquê de existir. E segundo, que a gente possa perceber qual é o nosso realmente papel dentro do mundo e dentro das mudanças que podem acontecer. Então é um convite para que a gente saia daqui diferente do que o que a gente entrou. Vamos junto? O desafio é grande, para mim também, tá, gente? Para mim também. E aí, dentro disso, queria convidar vocês a perceberem que dentro de nós, a gente tem às vezes a escolha de optar o que a gente vai olhar, de optar o que a gente vai enxergar. A gente tem uma capacidade em nós que é de direcionamento do nosso foco. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro de tudo isso, para que a gente se sinta capaz de ajustar esse nosso foco para tentar enxergar alguma coisa boa dentro dessa situação, é importante também a gente lembrar que no meio de todo esse caos que a gente vê, no meio de tudo isso que a gente vê, que é realmente muito triste, tem alguém que está olhando por tudo isso. E quem é esse alguém? Esse alguém é Jesus. Jesus, que não é só aquele que veio há 2000 anos atrás, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, ele é tudo isso, mas ele é também e principalmente o governador do nosso planeta. Então ele tá olhando para tudo, ele tá lá, e a gente precisa confiar nisso também, que ele tá lá olhando por nós. Só que, se você for pensar, a gente tem Deus, a gente tem Jesus, a gente tem toda a espiritualidade amiga, a gente tem os nossos mentores individuais, a gente tem os nossos espíritos que são familiares, que são simpáticos, que procuram nos ajudar, nos intuir, nos direcionar, que torcem lá por nós. E às vezes eu imagino que é como se tivesse uma torcida assim pra gente. Vai.
Só que daí tem uma coisinha que precisa fazer a parte principal, que é justamente quem? Adivinha? Nós. Ai, pensa. Bem quem? Nós. E aí, dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Do que vocês têm se alimentado? Tânia, como assim? Agora você vai começar a falar de comida? Tá certo que você não estava muito preparada para essa palestra. Agora, colocar comida no meio já é demais, né? Não, gente, não é disso que eu tô falando. Eu queria hoje que a gente parasse para olhar o ser humano como sendo, assim, um ser complexo. Que ele tem o lado físico, mental, emocional e espiritual. Pode ser que a gente pode se alimentar dentro desses 4 aspectos e vocês vão ver que já é bastante coisa. No aspecto físico, tem um monte de informação por aí, né, gente? Tem um monte de gente que fala a respeito de alimentação saudável, equilibrada, melhor. E a gente sabe que a nossa alimentação, ela pode influenciar em várias coisas. A nossa alimentação do nosso corpo físico, até na qualidade do nosso sono. Então, pensa, se a gente não dorme bem, logo que a gente não está emocionalmente bem. Ou seja, o nosso físico impacta em tudo. Mas se a gente for sair do físico, se a gente for pensar na parte mental, como que você tem alimentado a sua mente? Quais são os programas que você tem assistido, os livros que você tem lido, as conversas que você tem participado, quais são as músicas que você tem ouvido? Porque tudo isso você está ingerindo, você está trazendo para dentro de você. E em relação ao seu emocional, quais são os sentimentos que você tem alimentado? Ao longo do dia você não se sentiu bem, não ficou legal. E aí aquele pensamento junta com o sentimento e às vezes a gente vai alimentando e às vezes a gente passa o dia todo com um sentimento ruim. Já pararam para perceber isso? E o quanto isso impacta na qualidade das minhas ações e das minhas relações com as outras pessoas. Porque pensa qual é a probabilidade de você, vamos supor que você tem um carro, vamos supor que você esteja dirigindo, mas qual é a probabilidade de você dar passagem para alguém na sua frente se você está com raiva? Nenhuma. Então percebe como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles interferem nas nossas ações. E quanto ao nosso lado espiritual? Como que a gente tem alimentado o nosso aspecto espiritual? A gente tem conseguido se conectar verdadeiramente com Deus? A gente tem feito leituras edificantes, tentado pelo menos colocar em prática os ensinamentos que Jesus deixou para nós? Como que está isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Então percebe que se a gente for pegar essas 4 áreas, físico, mental, emocional e espiritual, o tanto de coisa que a gente ingere muitas vezes sem parar para pensar, sem parar para escolher, mas que afeta diretamente a nossa qualidade de vida, as nossas relações, as nossas decisões e as nossas ações, é bastante coisa. E aí dentro de tudo isso é que entra justamente o nosso foco. Porque se a gente for pensar em matéria de pensamento, em matéria de sentimento, em matéria de aspecto espiritual, será que tem como? Será que tem como eu escolher conscientemente me alimentar melhor dentro desses aspectos para que assim eu possa tentar enxergar o mundo de uma forma diferente? E aqui é interessante a gente perceber que o nosso cérebro é uma máquina incrível, né? O nosso cérebro, não conseguiram até hoje fazer um computador que tenha a mesma capacidade do nosso cérebro. E a todo momento a gente recebe um monte de informação.
A gente recebe um monte de informação, só que é tanta coisa, é tanta informação que a gente recebe, que o nosso cérebro ele precisa filtrar, ele precisa peneirar, ele precisa selecionar de todos os estímulos que chegam, aqueles que fazem sentido para mim. Nossa, agora que eu acabei de lembrar que eu não me apresentei, né, gente? Ai, que doida. Quando eu que apresento o palestrante, eu falo o nome do palestrante, né? Gente, meu nome é Tânia, tá, gente? Oi, boa noite, volta. Ai, olha, tá vendo como a nossa mente é interessante? A gente tá numa linha de raciocínio da palestra, daqui a pouco lembra que não falou o nome. Tá vendo como o nosso cérebro é maravilhoso? Foi só eu falar que o cérebro era maravilhoso, que o meu cérebro falou, então, ô maravilhosa, do cérebro lindo, qual que é seu nome? Então, meu nome é Tânia, tá, gente? Agora, tá, volta tudo, coloca essa frase, edita, coloca essa frase no começo, agora eu vou voltar, tá? Mas eu lembro que eu tava falando ainda, tá? Porque o nosso cérebro é maravilhoso, como eu falei. Então, o nosso cérebro, ele seleciona, né, as informações para chegarem até nós. E como que o cérebro faz essa seleção? Como que ele escolhe aquilo que vai se tornar consciente daquilo que ele vai... O que é importante trazer, né? E aí, o que o cérebro faz? Ele dá foco, ele presta atenção, ele dá importância para aquilo que você está prestando atenção. Aquilo que está na sua mente já, de alguma forma, aquilo que você já está conectado. E quer ver um exemplo muito bom disso, que a gente pode ver na prática? Assim, ó, quem aqui já quis comprar um carro e aí parece que só tem aquele carro na rua? Ou que seja uma blusa vermelha, eu quero comprar uma blusa vermelha, parece que você só enxerga a blusa vermelha, assim, ó, pá, 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 pá. E nem anúncio do Google, né, gente? Porque anúncio do Google já faz isso naturalmente, mas estou falando do nosso cérebro. Ou então alguém aqui que é mãe ou que é pai, que a esposa estava grávida, parece que você só vê grávida, só vê carrinho de bebê, só vê roupinha de bebê, só vê tudo de bebê. Alguém já viveu alguma situação parecida com essa? E por que é isso? Pensa, ele sabe aquilo que a gente se interessa, ele sabe aquilo que a gente busca, e aí ele faz com que aquilo salte aos nossos olhos, porque ele fala, se o que te interessa é isso, então toma isso. Se é bebê, então enxerga bebê. Se é blusa vermelha, enxerga a blusa vermelha. E assim vai, ou determinado assunto. Parece que o nosso ouvido também é seletivo. Você fala, nossa, eu ouvi fulano tá falando daquele livro lá que eu tô lendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele fica ligado nessas informações, naquilo que é importante, né? E é dentro disso que a gente pode perceber o que tem a ver aquela alimentação que eu falei, do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual. Porque se eu tô lá, pensa, dependendo da qualidade dos programas que eu tenho assistido, dependendo das conversas que eu tenho tido, dependendo das músicas que eu tenho ouvido, dependendo dos ambientes que eu tenho frequentado, o que meu cérebro vai procurar no exterior? Mais daquilo que está dentro do meu interior. E aí a gente vai se conectando cada vez mais com coisas que não são tão legais, se a gente não toma cuidado. Aí a gente assiste um filme, aí vem uma pessoa e faz um comentário, aí a gente pega e coloca uma notícia, e assim a gente vai indo, se conectando cada vez mais com coisas que, se a gente for parar para pensar, só fazem com que a gente se sinta menor, mais impotente, mais incapaz, mais perdendo a fé e ficando cada vez mais desesperado. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? E isso é muito interessante, que talvez, é aí que eu falo, que talvez o ajuste que seja necessário para uma grande mudança na nossa vida, talvez seja só um ajuste de foco, talvez seja só um ajuste de direcionamento. E sabe aquela história, gente? Se o copo tá meio vazio ou se o copo tá meio cheio, vocês já ouviram isso? Aí tem gente que fala assim, né? Não, mas o copo tá meio vazio. Outra pessoa fala, ai, nossa, mas você é muito do pessimista mesmo, né? Você não tá vendo, tem água aí, é meio cheio isso. Outro, não, é meio vazio. Qual que é a questão, gente, real, muitas vezes, dentro dessa discussão do copo meio cheio, copo meio vazio? A realidade é que o copo, ele tem uma determinada quantidade de água, por exemplo, 100 ml. Essa que é a verdade contida por trás do copo meio cheio ou meio vazio.
100 ml. Então, o que é isso? É o fato. Qual que é o fato? O copo tem 100 ml. Se ele está cheio ou se ele está vazio, percebe que é interpretação? É interpretação. E isso tem tudo a ver com esse ajuste de foco. Porque eu posso olhar para uma situação e eu posso interpretar: meu Deus, tá tudo acabado, tá tudo arruinado, tá vendo esse mundo? Onde que as coisas vão parar desse jeito? Porque tá todo mundo louco, porque a gente morrendo, agora voltando o Covid e a guerra, e o outro lá, porque meu vizinho, você não sabe o que aconteceu com meu vizinho semana passada. Só que daí percebe, é interpretação. Qual que é o fato? Qual que é o fato por trás daquela situação? Muitas vezes a gente não consegue enxergar, justamente sem perceber que eu estou me alimentando de coisas que influenciam na minha interpretação do fato. E às vezes eu não consigo enxergar nada de bom, mas cabe a quem? A nós. Tem uma frase que ela é de uma palestrante espírita que eu gosto muito, que eu admiro muito. Ela se chama Evelyn Freire. E esses dias eu estava assistindo uma palestra dela e ela falou assim, ó: se eu me concentrar na dor, eu sofro. Se eu me concentrar no aprendizado, eu cresço. Percebe como isso tem total relação com a mensagem que a gente leu? Nossos queridos amigos aqui do Instagram, vou convidar vocês a lerem depois, procurarem até na internet, Agenda Cristã, mensagem 13. Foi uma mensagem que eu li aqui antes da nossa live começar, mas que ela tem total relação com esse tema e com essa parte. Se eu me concentrar no aprendizado que aquela situação me traz, eu cresço, ou seja, a gente tem opção. A gente tem opção. E muitas vezes a gente só precisa ajustar o nosso foco. Tirar às vezes aquelas nuvens que ficam nebulosas e que não estão, na verdade, fazendo com que a gente enxergue direito o que está acontecendo. E se eu ajustar esse foco, isso pode fazer a diferença entre eu me sentir, como eu falei lá no começo, incapaz, fraco, triste, desesperançoso e com raiva de Deus, entre eu me sentir capaz, fortalecido, confiante em Deus, confiante em mim, sabendo que tudo só acontece para o meu bem. Percebe a diferença, gente? Num dia, pensa o quanto influencia na nossa vida. Você sair da cama sem esperança, achando que o mundo está todo perdido, ou você sair da cama confiante que tudo vai dar certo. Isso pode mudar o dia inteiro de alguém. Então percebe a importância? E aí, para essa mudança de foco, o meu convite também é que a gente coloque em prática uma frase que ela é do Gandhi, se eu não me engano agora. A frase é a seguinte: seja a mudança que você quer no mundo. E é interessante parar para pensar nessa frase, porque a frase ela não é assim, ó: pense na mudança que você quer no mundo. E a frase também não é assim, ó: critique as outras pessoas que fazem o contrário daquilo que você quer que seja feito no mundo. A frase é: seja a mudança que você quer no mundo. E essa frase, ela também propõe um ajuste de foco, que é parar de olhar tanto para os outros e olhar muito mais para dentro de nós. E aí tem uma outra frase que é muito famosa, que eu tenho certeza que vocês também já ouviram, que fala assim, né? Quando eu mudo, tudo muda. E aí algumas pessoas falam assim: ai, Tânia, que mentira, né? Quando eu mudo, tudo muda, que besteira isso. Porque o negócio vai continuar ruim. Não adianta eu mudar. O que é ruim, o que é bom. Mas será? Porque quando eu mudo, o que acontece justamente? O que acontece? A situação em si muda? Não, porque qual que é o fato? 100 ml de água no copo. É o fato. Mas o que muda? Muda justamente a minha interpretação sobre o fato.
E é por isso que quando eu mudo, tudo muda. A situação ela pode até ser a mesma, mas eu mudando o meu ponto de vista, eu mudando a minha perspectiva de enxergar aquilo pode parecer para mim totalmente diferente. É aquela mesma situação de uma figurinha lá de WhatsApp que estava circulando um tempo, eu não sei se vocês receberam ou se vocês viram, que tinha duas pessoas discutindo, uma de cada lado, ou era o número 6 ou era o número 9. Aí uma pessoa falava assim, é um 6. A outra pessoa falava, não, é um 9. A outra pessoa falava, é um 6, é um 9. E uma briga eterna, uma discussão eterna. Sendo que, na verdade, era porque cada um estava enxergando a situação de um ponto de vista diferente. Então, percebe como o nosso ponto de vista, ele faz com que tudo mude. Se eu estou enxergando a situação pelo lado de, meu Deus, tá tudo perdido, tá tudo acabado, não tem solução, o meu ponto de vista vai ser um. Da mesma forma que se eu enxergo a situação por um outro ponto de vista, o meu pensamento vai ser outro, o meu sentimento vai ser outro e automaticamente a minha ação vai ser diferente, porque se eu tô bem, eu vou agir no mundo de uma maneira mais consciente e mais produtiva para mim mesmo e para os outros. Aí você fala assim, né? Ah, Tânia, aí você tá falando isso, você não conhece meu marido. Tá falando isso, você não conhece meu chefe. Tá falando isso, você não conhece minha filha. Como que dá pra enxergar aquele ser humano de um ponto de vista diferente? Não dá pra enxergar, não dá pra enxergar. Você não conhece, Tânia. Você é palestrante, você só vive com gente iluminada. Pensa, né, gente? Primeiro que pensa, né? Eu vou ter que beber água para falar isso, né? Para confessar, né? Porque ainda por cima eu não tô me confessando só para vocês que estão aqui, né? Tô falando para todo o pessoal lá do Instagram que essa live vai ficar gravada depois, todo mundo vai me ouvir, mas eu vou falar. Eu moro no mesmo planeta que vocês, gente. E tem uma pessoa que eu conheço, vocês não vão acreditar. Ela tem essa altura aqui assim, mais ou menos, ó, loirinha. A bicha é triste. Conviver com ela todo dia, para dormir, para acordar, vocês não têm ideia como é. A bichinha é terrível. Então, percebe o foco. Se o meu foco tá no outro, se eu tô concentrando a minha energia no que o outro tá fazendo, será que sobra energia para eu mudar a mim mesmo? Será que sobra energia para eu ser a mudança? Como que eu vou ser a mudança se na verdade eu estou sendo fiscal da mudança da vida do outro? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que decidir. Eu vou escolher focar e concentrar minha energia em mim ou eu vou escolher ser fiscal? Não, eu sou fiscal, eu prefiro ser fiscal. Eu também. Ai, que maravilha, ser fiscal é melhor, né? Já é mais fácil, né? É bem melhor. Porque para falar daquilo que o outro faz de errado, é aquela conversa que não tem fim, né? Você não sabe o que aconteceu, fala. Aí começa. Você não acredita o que fulano fez. Conta. Só que e nós? Como que tá? E aí, sabe aquela ideia assim de o sujo falando do mal lavado? Ai, a gente pode cair nisso, a gente corre um sério risco de cair nisso. Sabe aquela história, né, que assim, né, Jesus falou de uma maneira muito linda, né, mas ele estava falando do sujo, falando do mal lavado, era isso que ele estava falando, mas ele não falou assim, né, ele falou, se você é capaz de enxergar a trave, o cisco no olho do outro e não é capaz de enxergar a trave no seu olho, ele quis dizer uma coisa muito bonita que no fundo quer dizer que o sujo está falando do mal lavado, é isso que ele quis dizer, né? E a gente corre o risco de fazer isso muito. A gente corre o risco, não, a gente faz isso a todo momento. Quando a gente começa a falar do que o outro está fazendo. Não, mas é porque o outro, ele não, você não está entendendo. Consciência com o meio ambiente zero, ele joga lixo na rua. O outro lava a louça com a torneira aberta. E o outro, então, você não tem noção do que ele falou na cara do outro lá. Que não sabia com quem estava falando. E o outro que viu. E o outro, não, você não sabe o que o outro fez. Aí tem uma palestra do De Luca que eu assisti um dia. E aí ele falou que ele atravessou uma faixa de pedestre e tinha uma garrafa de vidro bem no meio da rua. Aí ele atravessou
a faixa de pedestre e falou: nossa, que absurdo, deixaram uma garrafa aqui bem no meio da rua. Aí ele atravessou. Na hora que ele chegou do outro lado, ele falou: eu também deixei, porque eu passei e não recolhi. Aí ele falou que ficou naquele desespero, falou: e agora? Aí o farol abriu e ele ficou parado, porque ele não sabia se ele corria pro meio da rua para tirar. Falou: por que eu não tirei? Por que eu fui falar que o outro deixou? Eu também deixei, porque eu passei e não peguei. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida e a gente não percebe. E eu quero contar para vocês uma história que talvez vocês já conheçam. Ela é a história de um incêndio. Um incêndio assim, mas pensa num incêndio de grandes proporções, assim, um incêndio enorme numa floresta, numa mata, tudo pegando fogo. Todos os bichos saindo correndo, aquela correria, bicho machucado e voando pássaro e correndo. E aí daqui a pouco uma onça, na hora que ela tava correndo, ela viu um beija-flor indo na direção do incêndio. Aí ela pensou: oh meu Deus, ô bichinho burro, né? Percebeu não que tá pegando fogo aí? Aí ela parou pra olhar, né? Porque ela falou: o que o bichinho vai fazer? Aí o beija-florzinho foi lá, abriu o biquinho, jogou uma gota de água no incêndio. Aí ela falou: não é possível. É cada um que me aparece, eu vou sentar aqui pra ver, porque não é possível. Parou pra ver. Beija-flor foi lá com aquela asinha dele rapidinho, foi no lago, pegou mais uma gotinha de água e foi lá e voltou. Aí a onça falou: mas não é possível, gente. Mas olha, eu já tinha visto de tudo nessa vida. Agora beija-flor burro desse jeito é a primeira vez, né? Que bom, gratidão, Deus, por me dar a oportunidade de ver isso, né? Vou pôr na lista. Aí chegou pro beija-flor e falou: ô beija-flor, vem cá um pouquinho, meu lindo. Vem cá um pouquinho, meu lindo. Você acha mesmo que você vai apagar esse incêndio todo com essa gotinha de água que tá aí no seu bico? Aí o beija-flor falou pra ele: não, mas eu não tô tentando apagar o incêndio. Aí ele falou: não tá não? Você tá fazendo o que então? Ele falou: eu tô fazendo só a minha parte. Aí doeu. E muitas vezes é isso que é o que falta para nós. Realmente, cada um de nós, muitas vezes, não tem a capacidade de acabar com uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Mas muitas vezes a gente é capaz de olhar para dentro da nossa própria casa, para nossa própria família, que muitas vezes é lá que estão os grandes desafios, porque não é por acaso que a gente está na família que a gente está, ou no ambiente de trabalho que a gente está, ou nos relacionamentos que a gente está, ou com os amigos que a gente tem. E é justamente a guerra que muitas vezes a gente tem a oportunidade de acabar, mas que muitas vezes a gente não faz. E quer vocês acreditem ou não, mas eu tive a inspiração dessa palestra numa apresentação de final de ano do meu filho. Se eu tivesse trazido aqui tudo, meus slides, vocês iam ter a oportunidade de ver meu filho, gente. Ai, meu Deus, mas não tô aqui com toda a minha parafernália, mas eu vou contar para vocês. Vocês vão montando na cabeça de vocês esse cenário. Dezembro de 2021, a gente ainda estava naquela situação bem complicada de pandemia, então todas as crianças estavam lá se apresentando de máscara, todos fofos, foram fazer aquela apresentação de final de ano que todos os pais choram, né? Eu não me faço de rogada, aproveito aquela oportunidade para chorar também bastante, me emocionar. E aí o meu filho e os coleguinhas dele começaram a cantar uma música. Eles cantaram uma música de uma apresentação de 1 minuto e 20. E a música repetia sempre a mesma frase. Eu não vou cantar para vocês, porque daí já é demais, né, gente? Ninguém merece. Mas eu vou falar a frase. Era assim, ó. A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração, a paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz, abraço, 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 abraço e canta. E repetia.
A paz do mundo começa no meu coração. No seu coração, a paz. A paz do mundo começa num abraço. Dá um abraço pela paz. Era só isso. E mesmo sem ver o vídeo, eu continuo me emocionando com essa frase. Por quê? Porque é tão simples. Mas é tão difícil, às vezes, de colocar em prática. Porque o abraço é a coisa, às vezes, mais valiosa e, às vezes, a mais simples que a gente tem à nossa disposição e que muitas vezes a gente não dá. Eu acredito que, sei lá, se eu pudesse chutar, 90% dos problemas poderiam ser resolvidos com um abraço. Daquele do verdadeiro mesmo. Daquele de não julgamento, de compreensão, de aceitação do lugar do outro, do degrau do outro, de reconhecimento que nós não somos donos da verdade, de reconhecimento que todos nós estamos no mesmo planeta e que a dor do outro, ela fala muito sobre mim. Um abraço de acolhimento, de compreensão, de afeto, de carinho. E aqui eu quero trazer uma outra frase do Amit Goswami, não sei se vocês conhecem, mas ele é um estudioso de física quântica. E ele fala assim: se tentarmos evocar a paz no mundo, modificando os outros e não a nós mesmos, vamos fracassar. Não tem jeito, não tem jeito. Tudo começa com a gente. Por mais que a gente ande, por mais que a gente escolha caminhos e por mais que a gente tente mudar o outro, pensa, gente, pensa. Eu tenho uma dificuldade enorme em ter o simples hábito de beber água. É uma dificuldade que eu tenho me empenhado para ficar atenta em relação a isso e consumir o tanto de água que eu preciso por dia. É fácil para mim consumir o tanto de água que eu preciso? Não é. Para outras pessoas pode ser muito fácil, elas podem achar isso muito besta. Ai, Tânia, não acredito, coisa besta. Para mim é difícil. Agora, se eu não consigo, e olha que eu sou pequena, então minha meta de ingestão de água não é nem tão grande assim. Se eu tenho dificuldade de beber água, da onde que eu posso tirar Nossa, até me fugiu a palavra, porque é muito lunático de eu achar que eu consigo mudar o comportamento do outro a respeito de alguma coisa. Pensa como isso é uma loucura? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura ainda por cima que faz com que a gente perca a nossa energia, gaste a nossa energia focando na coisa errada, na coisa que não vai dar certo, que vai estar nos condenando ao fracasso. Aí você pode falar: ai, Tânia, mas sabe o que é? Porque é muito difícil mudar a mim mesma, é muito difícil olhar pra mim. Olha, vai por mim, já tentei, já fiz, tal. Mas assim, né? Você sabe, né? Tem uma idade já, né? Muitos anos, o hábito, você sabe que é mais forte, né? Então, mas a nossa verdade é que nós estamos aqui. Nós, na verdade, somos espíritos. E talvez você ficasse bem chocado com a idade que seu espírito tem hoje. Não dá nem para dar essa desculpa da idade ou do tempo. Não, sabe como é que é? O tempo é agora. O momento é agora. A oportunidade é agora. Mas realmente não é fácil. Porque precisa também, ainda por cima, de uma coisa muito complicada às vezes, que é coragem de olhar para dentro de nós, e isso pode ser uma coisa bem dolorida. Porque reconhecer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios comportamentos que não são tão legais, olhar para isso dentro de nós: ai, Tânia, não sei se eu quero mexer com isso não. E eu te entendo. Porque
A sensação que eu tenho muitas vezes vivendo aqui nesse mesmo planeta que é o planeta de vocês e buscando começar essa mudança sempre através de mim, a sensação que eu tenho muitas vezes é como se eu estivesse trocando o pneu com o carro andando. Eu penso que a vida é um pouco isso. A gente vai errando, acertando e consertando e tentando de novo e procurando melhorar, e aí daqui a pouco a gente erra e conserta, e assim a gente vai seguindo. E aí talvez você pense assim: Tânia, então a melhor maneira de eu mudar o mundo é eu começando por mim? Não, não é a melhor maneira, é a única. A única maneira de qualquer mudança no externo é primeiro você mudar o seu interno. Todos aqueles caminhos levam para o mesmo lugar, e que é para dentro de nós. Não tem jeito, não tem jeito. E aí a gente pode escolher se isso é desesperador ou se isso é apaziguador, porque isso também faz com que aumente o nosso poder, já que tudo que eu preciso está dentro de mim mesmo. E eu não preciso esperar fulano ou ninguém para começar, eu posso começar agora mesmo. E isso pode ser libertador, dependendo do ponto de vista que a gente olhar essa situação. E tem uma outra frase aqui que eu quero trazer para vocês, que ela é de Rumi. Ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesmo. Então o meu convite nessa noite para vocês é esse: seja a mudança. Beija você, abraça você, liga você, manda mensagem em você, perdoa você, releva você, respira fundo você, faz uma prece você, ajuda você, estuda você, trabalha você, faz o melhor que você pode, porque no fundo, embora essas atitudes pareçam pequenas e elas possam não ser valorizadas talvez pela sociedade, que às vezes olha uma pessoa fazendo essas coisas pequenas, mas que são valiosas, e podem pensar que, ai, que pessoa besta, porque ela está levando o desaforo para casa, ela está ajudando quem não merece ser ajudado, ela está fazendo papel de tonto aí, ó, nem tem nada e está dando alguma coisa para o outro, e o outro vai saber o que vai fazer com isso que ela está dando. A gente recebe sim muito julgamento, só que a questão é que a gente recebe julgamento de qualquer forma. Se você faz, você vai ser julgado. Se você não faz, você também vai ser julgado. Então, pelo menos, haja de acordo com os preceitos, com aquilo que Jesus deixou para nós. E o maior desafio, da maior lição que Jesus deixou é: ame os inimigos. E a gente ainda está, muitas vezes, perdido no ame a si mesmo e ame ao próximo. Só que há 2000 anos Jesus já deixou a mensagem de amar os inimigos, que é ir além ainda. E é muito difícil. Tudo bem, então dá um passo para trás. Ama a si mesmo e ama o próximo com o melhor que você puder. Enquanto você troca o pneu com o carro andando, e está tudo bem. Porque Deus não espera que nós sejamos nesse momento perfeitos. Deus não espera isso de nós. Mas Deus espera que a gente saiba que nós somos perfectíveis e que nós tenhamos vontade, pelo menos, de seguir adiante, que a gente se empenhe, que a gente tenha uma escolha intencional de fazer diferente, de agir diferente, de ir começando por onde? Por nós, porque é esse o nosso verdadeiro poder. Hoje, a gente está vivendo num planeta de provas e expiações. Um planeta que está em transição planetária para se tornar um mundo de regeneração. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um mundo de provas e expiações é um mundo que o mal predomina.
e um mundo de regeneração é onde o bem predomina. Ainda tem o mal, mas é numa quantidade bem menor. Então hoje, pensa, dentro da nossa evolução planetária, quem está aqui é aquilo que está de acordo com a evolução do planeta. Só que adivinhem, como é que o planeta vai evoluir? Vai acontecer uma mágica? Deus vai chegar e vai fazer assim, ó, Terra, a partir de agora, planeta de regeneração, plim, só todo mundo que está lá vai virar santo. É assim que vai acontecer, gente? Não é. O coletivo, ele é formado do individual. Como que esse processo que já está acontecendo vai acontecendo? Aquelas pessoas que não estão prontas ainda para um mundo de regeneração, estão desencarnando aqui, vão ser direcionadas para outros orbes. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não vai dar mais para ficar na Terra, porque a Terra vai se tornar um planeta de regeneração. A gente querendo ou não, a gente achando bonito ou não, com a nossa colaboração ou não, ela vai se tornar. Lembra aquela história do Sermão do Monte, que os mansos herdarão a Terra? São os mansos que herdarão a Terra? São os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Por que Jesus falou isso? Me corrijam se eu estiver errada dentro das passagens. Se não são os mansos, se são os... Alguém lembra, gente, disso? São os mansos mesmo? São, acho que são os mansos. Se alguém souber aí, coloca nos comentários aí, a Samantha vai me contar. Se for isso, eu acho que é isso. Os mansos herdarão a terra, os mansos e pacíficos. Por quê? Porque já não vai caber mais nesse planeta esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Então, ser manso significa uma coisa boa que Jesus deixou. E às vezes, manso é tomado por bobo, percebe? Mas não é. Só que, para que a gente permaneça na Terra, nesse mundo de regeneração, a gente precisa fazer a nossa lição de casa, a nossa parte. Porque a salvação também ela é individual, gente. É individual. A gente vai responder por quê? Pela atitude das outras pessoas, quando a gente morrer, desencarnar, chegar lá do outro lado, aí vai falar, ó, então, eu vim aqui para falar do meu marido, eu vim aqui para falar do meu vizinho, eu vim aqui para falar do meu filho, eu vim aqui para falar do meu pai, eu vim aqui para falar da minha mãe. Desperdicei minha encarnação inteira, porque eu vou prestar contas a respeito do quê? A respeito de mim. Para quem? Para minha própria consciência. Então percebe a loucura da gente querer fazer algum caminho que não seja esse? E como a doutrina espírita ela pode contribuir para essa transformação pessoal? Como? Porque o convite da doutrina espírita a todo momento ele fala sobre reforma íntima. Ele fala sobre a gente olhar para nós, ele fala para a gente se autoaperfeiçoar, ele fala para a gente voltar o nosso olhar para nós. Esse é o convite permanente da doutrina espírita em todas as obras que você lê. A mensagem acaba sendo essa. Mas como, Tânia? Como? Então, são 5 livros do Pentateuco, fora todas as obras que Kardec publicou e tem um monte de palestra na internet. Por onde que eu começo? Bom, vamos lá. Primeiro, pela compreensão dos ensinamentos de Jesus, né, gente? Porque a gente ainda não entendeu. Essa é a verdade. Até sobre o Sermão do Monte, até eu aqui mesma me confundi. Depois eu vou ter que retomar lá a leitura para saber se são os mansos e os pacíficos mesmo que vão herdar a terra. Mas lá no Sermão do Monte, se a gente for parar para olhar, Jesus deixou como se fosse um roteiro lá para a gente seguir. Só que a gente não entende muito bem o que Jesus falou, pela maneira, pelas parábolas, pela tradução, pela linguagem que era da época, até chegar aqui no português. Mas olha que maravilha! A gente tem justamente Kardec e os espíritos que orientaram, que contribuíram para as obras espíritas, que está lá explicando, gente. Hoje não dá mais para ninguém falar, ai, não entendi muito bem o que Jesus falou. Ai, fiquei confusa nessa parte. Quer dizer, falar a gente até pode, mas a gente pode pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo e ler, olhar, perceber, entender, compreender, se debruçar naqueles ensinamentos e também parar para pensar, puxa vida, qual que é o primeiro passo em mim para eu fazer isso? Então esse é o primeiro passo, compreender
o que Jesus deixou de mensagem. Segundo passo, estudar as obras justamente da doutrina espírita. E aqui na casa, eu não falei no começo, né, porque eu fui muito da mal educada aqui, já saí tagarelando sem nem falar meu próprio nome, mas eu estou, junto com o Edilson, meu querido Edilson, que está aqui também, na nossa plateia, nós somos monitores do Livro dos Espíritos, daqui dentro do curso da doutrina espírita. E eu sou fã do Livro dos Espíritos, porque a gente toma, né, vou falar por mim, né, toma as voadoras fraternas na cara lá dos espíritos, chamando a nossa atenção, né, para que a gente vamos andar, né, e o Livro dos Espíritos sempre traz uns conselhos, né, por assim dizer, que faz com que a gente vá para frente. E eu quero chamar a atenção do livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 12, item 5, que fala sobre o conhecimento de si mesmo, nas perguntas 919 e 919A. Vou deixar de dica aqui de leitura. Lá tem um conselho de Santo Agostinho, conselho de peso, que mostra como que ele fazia quando ele estava encarnado na Terra para conseguir progredir. Não vou falar, vocês vão ter que ler 919 e 919A. E a terceira, na verdade assim, né, gente? A doutrina espírita, ela pode contribuir de inúmeras formas, mas eu resolvi trazer 3. Então, compreensão dos ensinamentos de Jesus, o estudo das obras da doutrina, diretamente nessa, se quiserem começar por lá como sugestão, pergunta 919 e 919A. E a terceira maneira que a doutrina pode nos ajudar muito, que é o entendimento do poder da prece, que também é uma coisa que, por ser tão simples, às vezes a gente julga que é besta. A gente fala, não, Tânia, mas não é possível que eu faça um monte de prece, tem ninguém me ouvindo lá não, e o mentor pensando, oh meu Deus, se ele soubesse tanto de livramento, eu estou livrando ele da própria prece dele, pede cada coisa, esse ser humano que não ia fazer bem para ele não, meu Deus do céu, o bichinho tá pedindo para ganhar na Mega Sena, e mal sabe ele, se ganhasse, ia ser a perdição, ia acabar com tudo, mas... E ele acha que as preces dele não estão sendo ouvidas. E eu trabalhando aqui, ó, ralando para livrar ele de tudo que ele mesmo pede. E se a gente for ver poder da prece, o que nós temos nas obras espíritas sobre o poder da prece? Temos capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso. Capítulo 27 se chama assim, gente, Pedi e obtereis. Pensa, só fala sobre prece. Pedi e obtereis, é o nome do capítulo. Mas lá vocês vão entender. Como assim? A Tânia acabou de falar que o outro pede a Mega Sena e não ganha. Vai ter que ler capítulo 27 do Evangelho para entender. E tem ainda o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho. Coletânea de preces, tem prece para tudo. Pensa num pessoal criativo para ditar prece. Tem um item lá, que é o item 2, que é sobre preces pessoais. Gente, você não está entendendo. Alguém aqui já leu esse item 2? É maravilhoso. Tem assim, prece para pedir conselho. Prece para melhorar um defeito. Não que vocês tenham defeito, né? Mas eu já li, então tenho que compartilhar o que eu li. Tem um monte de prece para você fazer para você mesmo, que pode contribuir nessa nossa reforma pessoal. Por quê? Porque eles estão torcendo, gente. Eles estão torcendo. Eles desejam, eles querem que a gente seja a mudança. Seja a mudança. Que a gente só faça a nossa parte. E para encerrar, eu queria trazer que... Eu não vou lembrar agora qual que é a pergunta, mas dentro do Livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre a missão e ocupação dos espíritos. Fala também sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e aí ele fala que até os micro-organismos que habitam o mar e que formam aquelas colônias que vão fazendo com que a terra apareça e que vão dividindo as marés, que até esses pequenos seres que não têm nem consciência de si mesmos estão servindo a Deus. Estão servindo a providência divina. Quando eles estão pensando que estão agindo só por instinto,
só pensando na própria sobrevivência, eles estão servindo a Deus. Eles estão agindo por Deus e para Deus na terra. Agora eu quero que vocês pensem que nós somos os seres inteligentes da criação. E eu quero que você saia daqui hoje tendo isso na sua mente. Eu sou o ser inteligente da criação e Deus é meu Pai. Se até um micro-organismo que mora no mar está sendo utilizado pela providência divina para algo maior, que dirá de cada um de nós? E desejo também que você não subestime as suas pequenas ações, porque uma pequena ação na direção certa faz toda a diferença. E Jesus conta com cada um de vocês, com cada um de nós. Muito obrigada. Para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje, convido a todos vocês a fecharem seus olhos, se sentarem de uma maneira confortável e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, e pedir para que a gente tenha os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que a gente tenha a força e a coragem necessárias para concretizar, para realizar aquelas mudanças que nós precisamos fazer dentro de nós. Que possamos, com consciência, escolher do que vamos nos alimentar, para que a gente possa nos tornar um ambiente propício de comunicação para receber tudo aquilo que o plano espiritual doa para nós com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta bondade, mas que às vezes não somos o terreno fértil para receber. Coloca a sua mão, Senhor, sobre todos nós. Nos ajuda dentro dos nossos desafios. Nos ajude a compreender, nos ajude a evoluir a cada dia, não querendo ser melhores que os outros ou querendo ser perfeitos, mas nos comparando conosco mesmo, na certeza de que somos amparados para seguirmos da melhor forma. Que possamos aproveitar da melhor maneira essa oportunidade maravilhosa de encarnação nesse planeta, nesse momento, para que dentro daquilo de melhor que cada um de nós tem, para que a gente possa usar ao nosso favor e a favor de todos que nos cercam. Convido a todos nesse momento a imaginarem uma energia boa também saindo de todos nós, uma paz, uma harmonia, uma confiança em Deus, serenidade, e pedindo para que a espiritualidade encaminhe essas nossas energias para os homens de poder do planeta Terra, para os lugares de conflito, para os lugares de dor, para os lugares de sofrimento. Que toda essa energia possa ser direcionada para a renovação de confiança, de esperança, de fé e de ações renovadas, para que assim a gente possa fazer a diferença
para que o nosso planeta seja, enfim, esse lugar de regeneração. Que possamos levar um pouco dessa paz e dessa serenidade aos nossos lares e por onde passarmos ao longo dessa semana. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada pela paciência e pela compreensão de hoje. Espero mesmo que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, novamente aqui. Obrigada. Até semana que vem.